Porque hoje o programa é especial, a gente recebe o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. Ministro, desde já agradeço a gentileza pelo senhor ter aceito o nosso convite, tá aqui nos estúdios da Jovem Pan, respondendo aqui as nossas perguntas. Boa tarde, Silvio, Joel, Vera, Andreasa, satisfação grande, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan, para mim é uma honra. É isso aí, hoje o programa é especial, não tem pergunta para você, mas você pode participar mandando a sua mensagem em vídeo para o WhatsApp da PAN em 931 17 0620, de novo 931 17 0620, usando o DDD 11 aqui de São Paulo em vídeo, não esqueça. 3 em 1. Bom, vou começar aqui com uma breve notícia, ministro, porque no principal leilão de infraestrutura do governo, a Rumo, do Grupo Cosan, levou um trecho de 1.500 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, que vai de Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo. A ferrovia é tida como um dos principais projetos para escoamento da produção agrícola do país. O lance foi de 2,7 bilhões, o que representa um ágio de 100,92%. É a primeira concessão ferroviária desde 2007, quando a Vale arrematou outro trecho da mesma ferrovia, ligando Palmas a Açailândia, no Maranhão. Por que eu fiz esse preâmbulo? Evidentemente um assunto importante na semana, mas também porque eu queria uma avaliação. Eu sei que o senhor vai citar esse caso. Qual foi o diagnóstico quando o senhor chegou em relação à infraestrutura, a tantas metas, a tanta coisa parada, como eu disse agora há pouco, no país, e que avaliação o senhor faz aí já com quase 100 dias de governo? Bom, tem muita coisa para a gente fazer, né? Vai ser impossível resolver todos os problemas da infraestrutura no curto prazo, a gente sabe disso. O importante é a gente criar as bases para começar a caminhar. Existe um problema fiscal muito sério e isso afeta, obviamente, a provisão da infraestrutura, e por isso a gente precisa recorrer ao setor privado, precisa fazer concessões, fazer transferência de ativos, né, maciça para o setor privado, e isso, no final das contas, a gente está falando de venda de credibilidade, sobretudo. E para que sobre dinheiro, para que a gente possa fazer investimentos onde a iniciativa privada não vai ter condições de atuar. Existem muitas obras paradas, e quando a gente pensa em obras paradas, são investimentos que não tem taxa de retorno. A gente precisa terminar esses investimentos. Imagina o estoque de capital que está parado sem retorno algum. Então é importante fazer essas concessões, é importante trazer o investidor privado para que ele atue onde é possível, onde há viabilidade, para que a gente comece a ter estoque de capital para fechar essas obras também, para dar funcionalidade a esses equipamentos, né? Bom, fazendo essa roda da infraestrutura começar a girar, porque no final das contas há uma indução de outros negócios quando há essa provisão de infraestrutura, né? A infraestrutura é um dos caminhos para a gente vencer um dos nossos desafios econômicos, que é o do aumento da produtividade. Então é fundamental a gente ser bem sucedido na provisão da infra para a gente melhorar a produtividade. Eu acho que é isso que está pautando a nossa atuação no Ministério. Vou girar aqui os nossos comentaristas que batem numa bola fazendo perguntas. Eu começo com a Vera Magalhães. Ministro, o senhor, num governo que ainda está emperrado em várias áreas, tem sido um arauto de boas notícias. O leilão que o Silvio falou é uma delas, mas já houve outros leilões. O senhor tem sido muito ativo em ir aos estados, conhecer os problemas da infraestrutura, e isso tem gerado aí interações positivas também nas redes sociais. Enfim, o senhor é uma espécie de uma ilha de boas notícias num governo que ainda não conseguiu alcançar esse mesmo status em outras áreas. Queria que o senhor dissesse como isso pode se espraiar pro resto do governo. O senhor estava dizendo ali no preâmbulo que a gente estava tendo lá fora que o senhor já recebeu mais de 200 parlamentares nesses primeiros dias para ouvir as demandas, para conversar. De que forma o senhor acha que isso pode se espraiar para o resto do governo, e como o senhor tem usado essas conversas para também tentar conscientizá-los sobre a necessidade da reforma da Previdência? Bom, eu acho que, primeiro, eu tenho que fazer um agradecimento ao presidente Bolsonaro por ter podido montar uma equipe, ter liberdade para montar a equipe. Nós montamos um time extremamente técnico, de gente que já conhecia o setor. Isso nos tira aí, nos dá uma velocidade de largada interessante, né? Que a gente não parte do zero. Todo mundo já conhecia os projetos, já conhece as necessidades, então ajuda muito. Tinha muita coisa engatilhada, então isso ajuda também a gente a dar prontas respostas, né? E eu tenho visto o esforço dos outros ministros na construção de soluções. Então, o ministro Guedes já encaminhou para o Congresso a reforma da Previdência, está trabalhando no
no plano da microeconomia em reformas muito interessantes, algumas coisas simples, mas que vão dar resultado imediato. Eu acho que em pouco tempo vão ser percebidas. Eu tenho visto o ministro Mandetta viajando também, conhecendo postos de saúde pelo Brasil e afora, construindo soluções. A ministra Tereza da Agricultura teve agora uma vitória importante no que diz respeito à comercialização de carne nos Estados Unidos. Então, enfim, as coisas estão acontecendo. Nós temos mantido diálogos muito interessantes com os parlamentares. Foram 277 parlamentares recebidos no Ministério até aqui, desde 1º de janeiro. As bancadas vêm trazendo as suas demandas, né, as suas aspirações, e às vezes a gente recebe com alguma frustração, porque as necessidades são muito maiores do que a disponibilidade de recurso. Isso dá pra gente sempre um gancho para dizer, olha gente, nós precisamos de reformas para botar o Brasil no caminho certo, né, para trazer, para que a gente tenha, né, um fôlego de recurso aí para frente, né? E a gente procura mostrar para eles o seguinte: às vezes principalmente quando se fala em previdência, né, se foca no resultado de médio, longo prazo, e a gente tem procurado mostrar qual é o resultado de curto, que pouca gente às vezes percebe. Nós temos aí uma série de investidores, a gente tem conversado com vários deles, né? Investidores de equity, investidores de dívida, fundos de pensão, fundos soberanos, e esses caras estão cheios de dinheiro para botar no Brasil, doidos para investir aqui. Eles enxergam o Brasil uma grande oportunidade, porque eles estão vendo escala, estão vendo mercado consumidor, eles estão vendo bons projetos, bons ativos, que têm capacidade de remunerar taxas superiores àquelas que nós encontramos nos pares, nos nossos competidores internacionais. Então isso tem despertado o interesse. Agora, eles não estão vindo ainda como podem vir, porque estão esperando um gesto. E o gesto é justamente a aprovação da reforma, porque afasta o risco da insolvência. A insolvência vai trazer 2 efeitos colaterais importantes, que é o processo inflacionário severo e a depreciação de câmbio. Então, ninguém vai autorizar investimento no seu board lá fora, trazendo um estoque grande de capital em moeda estrangeira para comprar um ativo, um fluxo de caixa em real no Brasil, para ver se o valor desse fluxo de caixa é destruído pelo processo inflacionário, pela depreciação de câmbio, e não ter o que devolver. Quando essa reforma for aprovada, né, esse é o grande gesto, o investimento estrangeiro direto no Brasil vai mais do que dobrar. Então a gente está falando de um efeito no PIB imediato, e isso é emprego na veia, né? Então a gente pode esperar aí uma geração forte de emprego, e a gente rompe um círculo vicioso de crise, né? Onde essa instabilidade política gera confusão, instabilidade regulatória, que gera fuga de investidor, crescimento baixo ou negativo, e que gera mais instabilidade política, e a gente entra num círculo virtuoso de crescimento. E quando a gente leva essa mensagem para os parlamentares, a compreensão é imediata. Eu vejo uma boa vontade para dialogar, para construir, inclusive nos parlamentares de esquerda. Eles já percebem, muitos percebem a necessidade de aprovar a reforma, talvez não essa, mas outras, querem fazer propostas alternativas, e aí a gente starta o debate, que é importante. Então temos que começar o debate, a melhor reforma vai ser a aprovada. É fato, tá aí uma boa notícia, Vinícius. Eu vou passar a bola lá pro Carlos Andreasa, que tem uma pergunta pro senhor. Eu acho que, me permita a brincadeira, ministro, eu acho que finalmente temos um articulador político no governo Bolsonaro. Fico feliz de ouvi-lo. O senhor fez agora para nós aqui uma muito acurada análise sobre a necessidade dessa reforma previdenciária e da forma como o destravamento da atividade econômica no Brasil de modo geral, mas especificamente a atividade em termos de investimento da sua pasta, está atrelada a esta reforma. O senhor é um ministro que eu chamaria de pé na estrada, né? E isso é um elogio. Bota a cara, viaja, vai girar pelo país, não cria problema. Me lembra muito, mais uma gracinha da minha parte, me lembra muito um antigo ministro dos transportes do Brasil chamado Mário Andreasa. E eu falo isso para encaixar, portanto, a minha pergunta. O senhor, diante dessa leitura que fez da dependência da reforma da Previdência, inclusive como sinal para investimento internacional, para poder destravar a máquina,
de certo, ao longo desse período em que está viajando, criou uma espécie de estoque de projetos, né, a serem desenrolados uma vez liberada a economia. Eu queria que o senhor fizesse, se possível, uma análise segundo a sua visão, dos principais gargalos de infraestrutura no Brasil e com que projetos, concretamente, se possível, citando modais, citando investimentos, citando obras mesmo, de que maneira o senhor pretenderia gostaria de atacar esses gargalos? Bom, é fato que a gente tem gargalos aí muito importantes, né? A gente tem uma infraestrutura, um estoque físico de infraestrutura muito inferior a de outros competidores internacionais, dos nossos pares internacionais, dos BRICS, por exemplo. E precisamos atacar isso. Nós temos uma matriz de transporte extremamente desbalanceada, isso gera uma ineficiência muito importante. É interessante a gente fazer uma reflexão sobre o porquê disso, e tem várias razões, né? Começando, né, pela forma como a provisão da infraestrutura se deu por meio do imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, que alimentava um fundo rodoviário e era mais barato fazer rodovia, e durante muito tempo a gente teve a crença que o valor do barril de petróleo ia ficar num patamar muito baixo, então valeria muito a pena ter transporte rodoviário em detrimento do ferroviário, e o que aconteceu foi que o petróleo disparou, a gente sofreu com as crises do petróleo. Hoje nós tivemos uma deterioração, né, do nosso transporte ferroviário, e temos então necessidade de reequilibrar essa matriz de transportes, e isso vai ter que ser feito com a parceria com a iniciativa privada. Então nós temos aí um plano bastante audacioso no que diz respeito a ferrovias. Começamos com o pé direito, com o leilão da Ferrovia Norte-Sul, primeiro leilão em 12 anos, né, com uma oferta maravilhosa que eu tenho certeza vai impulsionar o transporte ferroviário, não só de grãos, mas também de carga geral, de contêineres. A gente está apostando muito no movimento de contêineres de São Paulo para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste para São Paulo. Essa ferrovia Norte-Sul vai ter que ser conectada com outros empreendimentos, como a BR-242-080, como a ferrovia de integração do Centro-Oeste, e nós vamos ter que aproveitar, usar a criatividade para fazer essa provisão. Como é que a gente pode usar essa criatividade? Nós estamos aí enfrentando um processo de prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovia. São contratos que vão vencer daqui a 8 anos, mas há o interesse das concessionárias em fazer essas prorrogações, e eu acho que é uma oportunidade da gente capturar esse interesse e impor uma nova regulação, impor contratos onde a questão do direito de passagem fique mais clara, onde a gente obrigue a realização de investimentos, e esses investimentos estejam muito bem dimensionados e distribuídos ao longo do tempo, com regras claras de sanção no caso de descumprimento dos contratos, né, inclusive com as decretações de caducidade, com a manutenção de estoque ocioso para compartilhamento de linhas, ou aproveitamento das linhas por terceiros, ou seja, esses contratos vão ter gatilho de investimento, né? Caso se atinja o nível de saturação, dispara esse gatilho de investimento, e a gente acaba fazendo investimento sem necessidade de reequilíbrio, para a gente sempre ter estoque disponível de linha para utilização por terceiros, para garantir direito de passagem. E, mais importante, como a prorrogação dos contratos gera outorga, ao invés de capturar e botar essa outorga no tesouro, nós vamos transformar essa outorga numa obrigação de fazer. O concessionário vai construir uma linha para o Estado, e que no final das contas essa linha é da União, e no final da linha pronta a gente licita essa linha, licita a operação, a gente vai ter vencido aí o risco de engenharia, vai ter vencido o risco de meio ambiente, aquilo que tinha VPL negativo passou a ter VPL positivo. Explica então, VPL negativo valor e presente positivo líquido, para o né? ouvinte. Quer dizer, então quando eu pego e faço a conta, né, de tudo que é receita, de tudo que é despesa, né, o que sobra, né, se é positivo, se é negativo, e aí passa a ter positivo, passa a ser atrativo, a gente passa a operação para iniciativa privada. Então dá para fazer muito do ponto de vista do transporte ferroviário. A gente projeta que, com o que está planejado, a gente vai migrar dos 15% de participação no modo ferroviário para 29%, 30% em 8 anos. Então isso é uma revolução. A gente precisa dinamizar os portos, então nós vamos continuar fazendo investimentos, leilões de arrendamento portuário. Fizemos aí
arrendamentos na semana passada, vamos fazer 6 na semana que vem, vamos ter aí um despejo importante de capital em terminais privados e também nos novos arrendamentos, e vamos começar a pensar nas desestatizações da atividade portuária. Então já temos um estudo em andamento, que é a desestatização da Docas do Espírito Santo. Estamos estudando aí qual o melhor modelo de exploração portuária, como é que o privado pode assumir isso, e assumindo a gestão da manutenção do canal, isso vai gerar facilidade de desmembramento de área, densamento de área, exploração de novos arrendamentos, atração de novos investimentos. Então eu acho que é um passo importante que vai ser dado. Vamos ter uma série de concessões de rodovias, né? Precisamos terminar o 63 Pará, né? Para ligar lá aquela região do Mato Grosso ao Arco Norte. A ideia é terminar a pavimentação esse ano e já passar o ano que vem a rodovia para iniciativa privada. A gente tem o plano aí, estamos trabalhando isso com o Congresso, de fazer uma mudança na regulação de ferrovias, permitindo a autorização para as ferrovias, ou seja, o privado que quer tomar o risco, ele também tem a exclusividade na exploração da linha, a perpetuidade do bem, ou seja, não faz sentido um cara que quer fazer uma ferrogrão investir 13 bilhões de reais e ter que devolver o ativo para a União depois de um período de tempo. Ora, se ele vai fazer o investimento inteiro, se ele está tomando o risco inteiro, por que aquela ferrovia não vai ser exclusiva e não vai ficar com ele, como é nos Estados Unidos? Então, essa mudança trazer o regime de autorização do sistema ferroviário pode impulsionar, pode ser uma alavanca muito importante para a gente aumentar a participação do modo ferroviário na matriz de transportes. E é lógico, nós não vamos fazer nada disso sem conseguir trazer o investidor privado. Né? O Joel Ministro, já emenda a pergunta. Exato. No seu discurso, e você mostra isso com muita clareza, o Estado brasileiro tem uma situação fiscal aí muito grave, o capital privado é necessário, portanto, nesses investimentos de infraestrutura. Estamos falando de privatizações, concessões, enfim, uma agenda de desestatização de maneira geral em muitas áreas aí. Hoje mesmo, na revista Veja, o secretário de desestatização, que trabalha lá com o Paulo Guedes, o Salim Matar, que também traz essa agenda, né, de privatizações aí que tem que ser feitas pelo Estado brasileiro aí junto ao capital privado, mas ele se diz frustrado porque ele identifica certa resistência interna em diversos ministérios aí no governo, que ele identifica principalmente aí com os ministérios comandados por militares. Você também identifica essa resistência? Existe essa divergência de visão dentro do governo? E emendando com isso uma outra questão ligada ao mesmo ponto. O presidente Jair Bolsonaro, no passado, falando e defendendo privatizações e capital internacional no Brasil, se colocava muito receio e no discurso dele aparecia alguma resistência à ideia de receber capital chinês. Existe isso na agenda do Ministério, algum tipo de resistência ao capital chinês? Ou como é que isso se traduz aí na política da infraestrutura? Bom, de forma nenhuma, dinheiro não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro chinês, dinheiro japonês, dinheiro americano, tudo é dinheiro. A gente precisa se valer dos países exportadores de capital. O Brasil, historicamente, sempre teve deficiência de poupança interna e vai continuar tendo no curto prazo. Então, para a gente fazer investimento, a gente vai ter que recorrer àqueles países que têm um PIB expressivo, que investem uma quantidade importante de PIB, que ainda assim tem esse resíduo, essa sobra de capital para exportar. E a gente tem que ser, na verdade, habilidoso para trazer esse capital para cá. E aí lembrar que nós estamos competindo com players do mundo inteiro. Não somos só nós que temos pré-sal. O México também tem. Não somos só nós que estamos querendo passar ativos de infraestrutura para iniciativa privada. O Equador está fazendo isso, a Colômbia, o Chile. Então o investidor ele abre o mapa mundi e vai ver onde é que eu tenho a melhor oportunidade, onde é que eu tenho a maior segurança jurídica para escolher o destino dos seus investimentos. O capital chinês vir para cá é problema? De forma nenhuma. O chinês não vai levar ferrovia para a China, não vai levar porto para a China, não vai levar usina hidrelétrica para a China. Ele vai operar aqui, vai gerar emprego aqui, vai gerar imposto aqui e depois vai embora. E o ativo vai ficar conosco. E para isso que existe a regulação. A regulação existe para fazer com que os contratos sejam cumpridos. Não cumprir o contrato, tem encampação, tem caducidade. Então não há absolutamente esse problema. O capital chinês vai ser muito bem-vindo no Ministério da Infraestrutura se a gente tiver que... Se eles quiserem participar num leilão de ferrovia, num leilão de
terminal portuário, né? E como o capital americano vai ser bem-vindo, como o capital russo vai ser bem-vindo, o europeu vai ser bem-vindo, enfim, onde tem dinheiro a gente está querendo capturar, né? O árabe vai ser bem-vindo, a gente quer dinheiro, vem aqui, bota dinheiro, invista, que é o que nos interessa. A agenda tem ministros que impõem alguma resistência? Não tenho percebido, não. Eu acho que isso é meio pacífico, assim, que é lógico, né? O argumento é muito lógico. E do ponto de vista das desestatizações, a resistência à desestatização sempre há, mas ela tem que ser enfrentada. E toda vez que a gente enfrenta e vence, é muito bom. A gente percebe isso, por exemplo, na gestão dos aeroportos. Os aeroportos concedidos têm apresentado avanços expressivos. Vamos ver o que era o aeroporto de Brasília antes da desestatização e o que é hoje. E foi assim no setor de telecomunicações e assim sempre. Então vai haver resistência, tem choro, ranger de dente. A gente tem que superar isso e no final das contas isso é muito positivo. Isso impulsiona recurso, isso gera emprego e eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir. A Vera tem outra pergunta, né, Vera? Eu vou voltar no leilão de ontem, porque tem uma certa controvérsia na praça. Ela foi inclusive alimentada pela senadora Cátia Abreu, que fez um artigo hoje, quanto à decisão de não cobrar uma área de passagem, né, na rodovia licitada, concedida ontem. E o direito de passagem, que chama. Queria saber por que se optou por esse modelo, se o senhor vê alguma procedência nas críticas, inclusive de que uma parte vai ficar sem receber investimento das empresas, toda essa, de que isso facilita a reserva de mercado, uma série de críticas feitas por ela e por outros. Absolutamente, eu acho que as críticas são totalmente injustas e de quem não conhece a fundo o modelo, né? Observe, existe uma dificuldade de fazer um leilão de norte-sul, porque é uma ferrovia de passagem, é uma ferrovia que não liga diretamente a nenhum porto, ela está encaixada entre outras ferrovias ao norte. Eu tenho que acessar 3 malhas para chegar ao porto de Itaqui, que é a malha da VLI, a Estrada de Ferro dos Carajás e um pedaço da Transnordestina, e ao sul eu tenho que acessar 2 malhas, né? Que é a malha da Rumo e a malha da MRS, a ferradura da MRS na chegada do Porto de Santos. O direito de passagem já ocorre. Quem acessa o Porto de Santos passa pela malha da Rumo, passa pela ferradura da MRS, entra na Portofé e acessa então o Porto de Santos. Várias alternativas foram pensadas, né, e discutidas com a sociedade no processo de consulta pública, com a área técnica do Tribunal de Contas da União. A gente teve discussões extremamente construtivas com o tribunal, com os técnicos do tribunal. Nós tivemos um modelo aprovado pelo plenário e nós listamos uma série de opções regulatórias para fazer a provisão desse direito de passagem e adotamos aquela que, no nosso entender, e foi o entendimento do Tribunal de Contas, foi o entendimento do Ministério Público Federal. Observe que nós firmamos um protocolo de entendimentos com o MPF e eles não judicializaram a Norte-Sul, entenderam o nosso ponto de vista. Nós escolhemos a opção que dava o maior conforto regulatório, que foi firmar termos aditivos com as concessionárias das extremidades para garantir o direito de passagem. O que esse termo aditivo traz? Traz as regras de interoperabilidade, as condições de acesso à ferrovia, né? Então, a nossa ideia com esse termo é impedir as barreiras de entrada. Então, lá está estabelecido o requisito de formação de maquinista, condição de manutenção do equipamento, transferência de eletrônica embarcada e a que custa, porque ferrovia é diferente de carro. Carro eu pego meu carro, acesso qualquer rodovia, acesso qualquer concessionária. Trem não. Trem tem despacho de trem, né? Tem toda a parte de comunicações, então há de se ter uma transferência de eletrônica embarcada e isso foi pensado e está estabelecido no termo aditivo. Outra coisa, nós estabelecemos a quantidade de pares de trem dias que vão ter por direito de passagem. Então há uma reserva de capacidade para a composição de terceiro e isso está estabelecido no termo aditivo. E mais a tarifa teto. Então a gente já está definindo em que custo máximo essa compra de capacidade vai ser feita, né? E é o cap, quer dizer, há um ambiente livre negociação de preço, a agência tem condição de entrar e mediar as negociações, mas há um teto tarifário e esse teto tem que ser respeitado. Então há uma confusão muito grande de se confundir a eficiência da regulação no cumprimento do termo aditivo com o modelo do contrato. O modelo do contrato era o possível, era o melhor
que a gente podia arrumar dentro das características regulatórias que o país tem. E a gente ficou muito satisfeito com o resultado, porque observe, uma empresa deu 50% de ágio, a outra deu 100% de ágio, levou, né, com 2.700 e a gente vê então que nós vamos ter concessionários brigando. Eu vou ter um concessionário ao norte querendo levar carga para Itaqui, eu vou ter um concessionário ao sul querendo levar carga para Santos, e o reflexo disso no frete vai ser imediato. Com certeza a gente pode esperar aí reduções importantes de frete. E mais, as mudanças regulatórias que nós queremos fazer, seja pela introdução do regime de autorização e seja pela utilização aí, pela boa utilização, puxando investimentos das repactuações das concessões existentes de ferrovia, vão trazer oferta. O direito de passagem deixa de ser um problema quando eu tenho oferta de ferrovia, porque é muito interessante para o concessionário abrir sua malha, porque ele vai abrir, alguém vai acessar, ele vai ter uma receita com um custo de manutenção que é muito marginal. Quando é que o direito de passagem passa a ser um problema? Quando eu não tenho estoque de capacidade. A gente provendo esse estoque com oferta, né, fazendo FICO, fazendo Ferrogrão, fazendo FIOL, fazendo Ferroanel de São Paulo, eu criei o excesso de capacidade e o direito de passagem absolutamente não é problema. Andreasa, você tem mais uma questão, é isso? Vamos lá. Tenho. Ministro, queria falar um pouco sobre a nossa malha rodoviária. A gente sabe dos problemas que ela tem, do estado muitas vezes de abandono. O senhor conhece muito bem isso, trabalhou nessa área. E a gente sabe que a malha rodoviária é muito importante, especialmente para a região norte, onde ela muitas vezes é a única alternativa, quando não o transporte fluvial. E qual é o plano, por exemplo, para a Transamazônica BR-230 e, de modo geral, para o transporte daquela região cujas rodovias muitas vezes são afetadas por período de chuva? Qual é o plano para o transporte rodoviário, especialmente no norte do Brasil? Bom, a ideia é a gente seguir na pavimentação dessas rodovias importantes, né? A gente sabe que lá é muito importante contar com aeródromos, aeroportos regionais, a questão da aviação é muito importante para a região norte. É importante contar com os terminais fluviais, né, com transporte hidroviário, e é importante contar com aquelas rodovias que são eixos, né? Então a gente tem alguns trechos não pavimentados da 230 Pará até divisas com o Amazonas. A ideia é concluir essa pavimentação. A gente precisa concluir a pavimentação da 163 neste ano, né, para não ter mais problemas com o escoamento da safra. Como eu falei, a estratégia do Ministério é fechar a pavimentação até Miritituba esse ano e já transferir isso para a iniciativa privada no que vem, porque cabe uma concessão ali, e também seguir na pavimentação até Santarém. Nós precisamos pavimentar a 319. A 319 é uma vergonha, né? É uma coisa até incompreensível. É muito triste ver o sofrimento das pessoas que precisam usar, né, a rodovia para sair de Porto Velho, chegar até a Manaus, e que passam 2, 3, 4 dias presas em atoleiros. E o que é incompreensível é que essa rodovia foi pavimentada. Então, na década de 70, na década de 80, as pessoas pegavam um carro, saíam de Porto Velho e chegavam a Manaus. E o mais interessante, não tem faltado recurso para a BR-319. A bancada federal do Amazonas rotineiramente tem feito a provisão de recursos, né, para a 319. Qual é o problema? Licenciamento ambiental. Não se consegue a licença, né? E aí parte do pressuposto que talvez a rodovia fosse inviável do ponto de vista ambiental, mas a questão é como poderia ser inviável se ela já foi pavimentada, se ela já existiu, né? E eu acho que essa questão do licenciamento, ela tem que ser enfrentada de frente. Licenciamento é uma ferramenta importante, algo extremamente necessário, uma grande ferramenta de gestão de risco, onde eu tenho que confrontar a alternativa locacional com o potencial degradador daquele empreendimento com a resiliência do ambiente. Mas uma vez que eu chego à conclusão que as externalidades geradas tornam o ambiente viável, eu tenho que fazer. Vamos estabelecer então as medidas compensatórias. Eu sei que vai ter travessia de fauna na 319, vai ter muito, então eu já vou projetar minhas obras de arte com as pontes, os viadutos, né? Principalmente as pontes, com os dispositivos de
passagem de fauna, né? Então isso já há técnica na engenharia para isso, não tem por que mais não fazer a pavimentação. Aliás, não fazer é pior, porque na manutenção que a gente faz no período de seca, eu vou estar sempre buscando mais material para fazer revestimento primário. Então a degradação acaba sendo maior. Fazer a pavimentação vai diminuir a degradação. Tá claro, ministro. Tem uma última pergunta do Joel Pinheiro. Tá claro, então, na sua brilhante exposição, se me permite aqui o elogio, que tem muito trabalho a ser feito. Realmente o Brasil tem desafios enormes pela frente. O novo governo assume aí com algumas pastas realmente dispostas aí a encarar esses enormes desafios. Ao mesmo tempo, a gente saiu aí de uma semana no qual a vida do debate público nacional foi tomado por brigas, por presidente ou filhos falando no Twitter também. Brigas foram compradas com o Congresso, às vezes com a mídia. Esse tipo de atuação do presidente ou dos filhos comprando brigas nas redes sociais ajuda ou atrapalha o trabalho a ser feito? A gente tem procurado, assim, dentro do Ministério, a sempre estar focado na questão técnica, né? É isso que a gente está fazendo. Eu acho que a gente está chegando no entendimento, né? Talvez todo processo de início de trabalho, de formação de equipe, tenha um período de confusão antes de chegar no período de performance. Eu acho que a gente está chegando no período de performance. A gente já vê a nuvem passando, o cenário, o céu abrindo. Eu tenho certeza que agora a gente vai caminhar bem. O senhor é bem ativo nas redes sociais, né? Como é que o senhor procura usá-las de uma maneira ali para realmente construtiva? A gente eu acho que eu estou sendo muito bem assessorado, né? E a gente está usando realmente como uma ferramenta de prestação de contas. A gente está procurando mostrar para a sociedade aquilo que está em andamento, aquilo que a gente está procurando fazer. E o mais interessante são as interações com a sociedade, porque a gente tem recebido várias sugestões interessantes. Então, de tanto algumas pessoas falarem: olha, ministro, dá uma olhada no 35 Maranhão, dá uma olhada no 35 Maranhão, a bancada também fez queixa, então olha, vamos lá, vamos ver o 35 Maranhão, vamos ver o que está acontecendo. De tantas pessoas falarem na 381 Minas, né, e a gente percebe que está indo no caminho certo ao estruturar uma concessão, que é a forma de fazer a duplicação numa rodovia que é a rodovia que mais mata gente no Brasil. São muitas, às vezes ministro, dá uma olhada nessa ponte, ela está caindo, opa, deixa eu ver, essa ponte não é federal, ou então, opa, é federal, isso aqui eu tenho que olhar emergencialmente, né, eu tenho que mandar uma equipe lá. Então essa interação com a sociedade está sendo muito legal. A gente procura prestar contas do trabalho e ao mesmo tempo a gente tem recebido os feedbacks, a gente tem recebido demanda. Ministro, dá uma olhada no curso da carteira de motorista, é muito caro. E de fato, R$2.000 para tirar uma carteira de motorista é incompreensível. Tem estados americanos onde a gente tira a carteira por $7, por $14. Então o que a gente precisa aperfeiçoar? Tem lá um simulador que está levando o curso, isso é necessário? Será que é mesmo? Isso contribui para a segurança? E aí a gente vai aperfeiçoando o processo. Então eu estou muito satisfeito e eu sou muito agradecido pelas contribuições que têm chegado aí por meio das redes sociais. Muito bem, ministro, eu queria agradecer mais uma vez a gentileza, o senhor comparecer aqui, vir aqui até o estúdio da Jovem Pan, respondeu com clareza, com firmeza, muita tranquilidade, todas as perguntas. Desejo boa sorte nessa área tão importante para o país. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Para mim é uma alegria grande. Eu comentava aqui antes da gente entrar, que é até engraçado ver isso, porque eu sempre andei no carro lá ouvindo Jovem Pan, e tá aqui hoje é um negócio meio inusitado, né? Então já fica o convite para o senhor voltar, sempre que o senhor quiser. Mas eu agradeço muito e estou sempre à disposição. Muito obrigado. A gente vai fazer um